O que houve, gente? São com os últimos 3 meses de 2021. De acordo com os dados divulgados pelo governo do estado, a retração do Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul no período foi puxada pelas baixas observadas na agropecuária e na indústria, enquanto os serviços tiveram uma variação positiva. Para entender um pouquinho melhor isso, para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Vanessa Sulzbach, que é pesquisadora do Departamento de Economia e Estatística. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda ao Rio Grande Record. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Com uma notícia que não é das melhores, não é muito agradável, aí uma queda de quase 4% nesse primeiro trimestre no PIB. O que isso significa para a economia do estado, Vanessa? Isso, a notícia que a gente traz hoje dos resultados do PIB do primeiro trimestre mostra uma queda de 3,8% em relação aos últimos 4 trimestres do ano passado. Isso faz com que o nosso nível de produção aqui do Rio Grande do Sul, tudo que a gente está produzindo aqui, caiu em relação ao que a gente produziu nos últimos 3 meses. Muito porque a gente teve uma agropecuária que sentiu os efeitos da estiagem. Pegando os 3 meses desse ano, os primeiros 3 meses de 2022, e comparando com os primeiros de 2021, a nossa queda foi ainda maior, de 4,7%, puxada de novo pela agropecuária e porque a indústria, no início do ano passado, estava vindo muito bem, ela estava com crescimento, inclusive acima do Brasil. Então a gente tem quedas não só por causa da questão da seca, mas também pela questão do ciclo da indústria, que começou o ano passado muito bem, ele se recuperou já bem rápido depois da pandemia, nossa indústria, ela estava num patamar bom e agora caiu. Então isso é o cenário que a gente tem hoje no Rio Grande do Sul. A gente estava crescendo mais do que o Brasil no ano passado e agora, com essa estiagem que afeta a agropecuária diretamente, mas outros serviços que estão atrelados à agropecuária e até uma indústria que é a indústria de eletricidade e gás, que depende da água em reservatórios, tudo isso foi afetado nesse primeiro trimestre. Ao contrário do que aconteceu com o setor de serviços, né? Que você já meio que pincelou aí. Um 2021 muito difícil, um recomeço muito lento em função da crise causada pela pandemia e agora em 2022, então nesse primeiro trimestre, tem uma alta no PIB, mas também sempre olhando para o ano anterior, né? Isso mesmo. E por isso, então, esse aumento aí no setor de serviços. Isso, então, quando a gente vê os serviços nos primeiros 3 meses de 22 em relação aos primeiros 3 meses de 21, a gente tem um crescimento de 3,7%. É um crescimento importante, mas a gente sempre lembra, na época da pandemia, os serviços foram muito afetados. Então, teve queda na indústria, nos serviços, logo no início da pandemia, em abril, maio, mas a indústria logo recuperou, porque as pessoas ficaram em casa e começaram a consumir produtos e não serviços. Então, o serviço passou 2020 sofrendo muito, começou lentamente a recuperar em 2021, então no início do ano passado ainda estava em trajetória lenta de recuperação e os serviços terminaram o ano passado melhores e agora esse ano, em relação aos primeiros 3 meses do ano passado, o serviço está com um crescimento de 3,7%. E o que se pode esperar daqui até o final do ano? A gente sabe que ainda tem aí o segundo trimestre, né, que não entrou em avaliação, mas quando se pensa num bolo maior em termos de economia, até o final do ano, a expectativa é que continue com essa baixa? Isso, é que a gente tem uma estiagem que afetou os primeiros meses de produção de grãos. Certo? A gente tem a nossa principal cultura, que é a soja. A soja hoje ela representa grande parte de toda a nossa agropecuária. Ela tem a sua maior contribuição no segundo trimestre. Então, esses efeitos da estiagem vão ser ainda maiores no segundo trimestre, porque a soja, a colheita dela termina no segundo trimestre e ela tem peso maior no segundo trimestre. Então, o que a gente espera é que esses efeitos da estiagem vão persistir nos próximos números do segundo trimestre. A partir daí, no terceiro e no quarto, talvez a gente não vai mais ter essa contribuição tão negativa da agropecuária. Aí vai depender mais se a indústria, por exemplo, retomar, que agora está desacelerando, se os serviços vão continuar mantendo essa recuperação. Tudo isso depende muito também da conjuntura, os juros estão em elevação, a inflação está em elevação, a gente tem um cenário político também que é desafiador. Então, assim, é um cenário difícil nesse ano para o Rio Grande do Sul. A boa perspectiva é que, assim como a gente cai bastante quando tem estiagem, a gente tem quebra de
de safra, a recuperação ela vem normalmente no ano seguinte. Então, no ano que vem, provavelmente a gente teria uma recuperação do que a gente está perdendo de safra. Esses outros setores é que dependem mais de conjuntura e a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Ok. Vanessa Sulzbach, que é pesquisadora do Departamento de Economia e Estatística, obrigado pelas explicações. Uma boa noite. Boa noite. Eu que agradeço o convite e uma boa noite para os telespectadores também. E você confere logo depois do intervalo aqui no Rio Grande Record.